Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a sua casa, sobre aqueles que te rodeiam. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor e refletindo a presença do Senhor. Refletindo a presença do Senhor na vida daqueles que te rodeiam. Que resplandeça a glória de Deus em sua face. Esteja em todo o tempo sendo edificado e edificando vidas. Fale com Deus todos os dias, ore sem cessar, medita na palavra dia e noite. Você já orou hoje? Já meditou? E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 23 de novembro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 38 e 39, onde a Bíblia nos diz assim: Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Glórias ao Senhor por este verso. Aqui trata-se de Pedro, o apóstolo Pedro. E olha, Pedro, quando era mais jovem, era turrão, era teimoso, endurecido de coração, era obstinado, arrogante, fazia o que ele queria, como bem queria, quando quisesse. Tudo era segundo a vontade de Pedro. Mas nesse contexto, Pedro já havia evoluído bastante. Pedro já era um homem espiritualizado, um homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. Claro, todos nós estamos em aperfeiçoamento, mas aqui nesse estádio, Pedro já estava bem aperfeiçoado, não tinha atingido ainda a perfeição total, mas já era um homem bastante dirigido por Deus. E por que eu estou tecendo esses comentários? Porque em um diálogo entre Jesus e Pedro, no livro de João, no capítulo 21, no verso 18, Jesus vai dizer a Pedro assim: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Glórias ao Senhor mais uma vez por estes versos. Olha, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que vivemos por meio da fé, nós estamos em um processo de edificação e assim evolutivo, de renovar o nosso espírito, a nossa mente diariamente. Todos os dias nós temos que buscar sermos melhores e, a fim de buscarmos sermos melhores, devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E não pela nossa vontade, não pelo nosso querer. À medida que nós
nos aproximamos de Deus, à medida que nós nos enchemos de Deus, nós vamos entendendo que nunca foi a nossa vontade. A nossa vontade, ela só nos dirige ao erro, àquilo que Deus não quer para nós, sendo que a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. A vontade permissiva de Deus, mesmo que Ele nos permita passar por dificuldades, mesmo que Ele nos permita passar por lutas, ela é boa, perfeita e agradável. Toda a vontade de Deus é a fim de quebrantar os nossos corações e nos render sob a tua vontade. E assim Pedro, quando mais moço, dirigia-se a si mesmo. Ele só fazia segundo a vontade dele. Mas chegou um tempo em que, quando velho, à medida que ele se aproximava de Jesus, à medida que ele se rendia ao Mestre, ele se deixou ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Os nascidos de Deus são como o vento, não sabe de onde vêm nem para onde vão, mas são dirigidos por Deus. Nós precisamos entender isso, meu caro ouvinte. A sua direção deve estar totalmente inserida na vontade de Deus. A vontade de Deus deve prevalecer a sua. Diga como Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, Jesus disse ao Pai: Pai, arranca de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja a tua vontade, e sim, que não seja a minha vontade, e sim a tua, Senhor. Assim nós devemos ser diariamente. Olha, enviaram 2 homens e lhe pediram a Pedro que fosse a um determinado lugar, e na mesma hora Pedro atendeu. Às vezes Deus envia uma pessoa para pedir que você faça uma visita, que você aconselhe, que você ore, e você resiste em fazer. Nós estamos em um processo evolutivo e nós devemos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós devemos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Nós devemos falar aquilo que Deus quer que falamos. Mas não o que queremos falar, não o que queremos fazer. É negar a nós mesmos. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Mesmo que não seja da sua vontade ir à igreja, congregar entre irmãos, Deus quer que você vá. Está expresso no livro de Hebreus: devemos congregar entre irmãos. Mesmo que você às vezes não quer orar, mas Deus quer que você ore. A Bíblia nos diz: ore sem cessar. Mesmo que você não queira meditar na Bíblia, mas a vontade de Deus é que você medita no livro da lei dia e noite. Visite os órfãos, as viúvas, visite os enfermos. Nós precisamos andar em acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E para isso, é necessário renovarmos a nossa mente, o nosso espírito todos os dias na presença do Senhor. Dizer: Deus, renova o meu ser, arranca de mim as coisas velhas, os costumes, os hábitos velhos, aqueles que desagradam a Ti. E me faça um ser novo. Um melhor amigo, um melhor irmão, um melhor esposo, para as mulheres uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor pai. Sim, nós devemos ser melhores a cada dia e a cada dia nos adequar à vontade de Deus. E olha, também para experimentar dessa vontade boa, perfeita e agradável, não podemos nos adequar aos padrões deste mundo, de uma sociedade mundana que tem imposto diretrizes, regras, uma libertinagem. O que antes era pecado, para o mundo já não é pecado.
tem normatizado o pecado. Tantas coisas erradas, pecaminosas, que o mundo tem dito que é normal, que não tem nada demais. Não se adeque a estes padrões, porque só assim você vai conseguir entronizar na vontade de Deus, ser totalmente dirigido por ela e entender e experimentar, ter experiências de que ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Assim foi com Pedro. No início era resistente, mas chegou um determinado tempo, quando era velho, não tinha resistência com Pedro mais. Ele fazia aquilo que Deus mandava fazer. Nós precisamos andar em acordo com a vontade de Deus, porque desde o início, desde quando você saiu do ventre, é segundo a vontade de Deus. Para de resistir à vontade dele. Entre no centro da vontade de Deus, nos átrios do Senhor, porque só assim verás a glória de Deus. Sim. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Ó Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu mover. Tu és Deus. Ah, Senhor, manifeste. Ah, Senhor, sê conosco, fazendo a tua vontade cumprir em nós. Oh, Senhor, dirige os nossos pés, dirige essa vida que me ouve, enche essa vida. Ah, Deus, motiva a prosseguir. Deus, dê bom ânimo. Em o nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, quebra toda resistência em te seguir, em te servir. Tu és Deus, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome, adorado és tu, Senhor. Seja com essa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. E compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado.